Minha amiga mulher de Deus, antes de qualquer canção, antes de qualquer oração, eu preciso falar diretamente com você. Você que chegou até este vídeo com o coração pesado, sentindo o gosto amargo da perda. Talvez você tenha perdido um amor, um sonho, a paz dentro da sua casa, ou até mesmo a alegria de viver. Você olha para trás e só consegue ver o que foi destruído, o que foi roubado, o que ficou pelo caminho. Eu sei que há um cansaço na sua alma, um cansaço de lutar, de chorar e de sentir que ninguém entende o tamanho do seu deserto. Mas eu quero que você saiba que a sua chegada aqui não foi um acidente. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque Ele tem uma palavra de virada para a sua história, uma palavra de restituição. O que você vai ouvir hoje não é apenas uma mensagem, é um decreto de Deus para a sua vida. Ele viu suas ruínas e está pronto para reconstruir tudo, mas de uma forma muito mais gloriosa. Prepare o seu coração, porque o tempo da perda está chegando ao fim. Quando o dia pesa mais que a força que eu tenho, e o silêncio tenta me fazer parar, eu lembro quem tu és e descanso no teu cuidado. Mesmo sem entender os teus caminhos, mesmo sem ver o fim dessa dor, meu coração escolhe crer que tu continuas no controle. Eu solto o peso das minhas mãos, entrego tudo no teu altar. Se a tua presença está comigo, nada pode me faltar.
que foi quebrado, cura o que ninguém viu, reacende o que estava apagado, faz tudo novo em mim, restaura os sonhos perdidos, renova a fé cansada. Eu creio no teu agir, eu creio na tua palavra, eu confio em ti, Senhor, sobre tudo, acima de mim. Minha esperança está em ti, minha vida está em ti. Tu és fiel, tu não falhas, nunca falhou e não falhará. Eu descanso em ti, eu espero em ti. Tudo está seguro quando está em tuas mãos. Amada, eu espero que o seu espírito tenha se acalmado durante esse louvor. Se enquanto a canção tocava, algo dentro de você foi aquietado, escreva "Eu recebo" nos comentários, não por mim, mas como um ato de fé, declarando que você está sensível ao que Deus está fazendo agora no seu interior. Agora, eu quero que você mergulhe comigo em uma das histórias mais poderosas de toda a Bíblia, porque ela é um espelho do que Deus quer fazer na sua vida. Todos nós conhecemos a história de Jó, um homem que da noite para o dia perdeu absolutamente tudo: seus filhos, suas riquezas, sua saúde. Ele foi do topo à cinza. Seus amigos, em vez de oferecerem consolo, trouxeram acusações. A dor de Jó era tão profunda que ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Talvez você conheça essa dor, a dor que te faz questionar tudo, que te isola, que te deixa em um silêncio gritante, onde a única companhia é o eco das suas próprias perdas. Você pode estar se sentindo exatamente como Jó, sentada sobre as cinzas do que um dia foi a sua felicidade, olhando para as feridas abertas na sua alma, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde emocional. O inimigo adora nos manter nesse lugar de cinzas. Ele sussurra que esse é o seu fim, que a sua história se resume a essa tragédia, a essa perda, a essa humilhação. Ele quer que você acredite que Deus te abandonou aí. Mas é exatamente nesse ponto, no fundo do poço, que o poder de Deus se manifesta de forma extraordinária. A história de Jó não é sobre a sua perda, é sobre o poder de Deus para restaurar. E a virada na vida de Jó acontece em um momento crucial, um detalhe que muitas vezes passa despercebido. A Bíblia diz, em Jó 42, versículo 10, "E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos." Pense nisso, mulher. A sua bênção está conectada à sua capacidade de abençoar, mesmo na dor. A sua cura começa quando você decide liberar perdão, quando você para de olhar apenas para as suas feridas e intercede por aqueles que talvez até te machucaram. Foi nesse ato de obediência e amor que o céu se moveu em favor de Jó. E sabe por que eu faço questão de compartilhar essa palavra aqui? Porque existem mulheres agora, em lugares diferentes, vivendo exatamente essa mesma dor,
E quando você permanece neste vídeo e compartilha essa mensagem, você se torna instrumento para que a restauração chegue a elas também. Se essa palavra está falando com você, envie este vídeo para alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, Deus usa um simples compartilhamento para iniciar uma grande virada. E o que aconteceu depois? A palavra continua: e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Deus não fez um remendo, Ele não consertou o que estava quebrado, Ele fez tudo novo e em dobro. Ele deu a Jó o dobro de ovelhas, o dobro de camelos, o dobro de bois. E mais, Ele deu novos filhos e filhas. E a Bíblia faz questão de dizer que não havia mulheres tão belas em toda a terra como as filhas de Jó. Isso se chama dupla honra. Onde houve vergonha, Deus trouxe uma honra que ninguém podia questionar. Essa é a promessa que Deus tem para você hoje. Ele não vai apenas te devolver o que você perdeu, Ele vai te restituir de forma tão abundante que a sua nova história será muito maior do que a antiga. A alegria que Ele vai te dar será o dobro da tristeza que você sentiu. A paz que Ele vai derramar sobre a sua casa será o dobro da confusão que você viveu. A prosperidade que Ele vai liberar será o dobro da escassez que você enfrentou. Em Joel 2:25, o Senhor promete: restituirei-vos os anos que foram consumidos. Deus vai te devolver o tempo perdido, a alegria roubada, os sonhos adiados. Prepare-se, porque o seu cativeiro está sendo virado hoje e a restituição em dobro já está a caminho. Agora eu quero que você entre em guerra espiritual comigo. Não uma guerra de força humana, não uma guerra de gritos ou argumentos, mas uma guerra de fé, de posicionamento espiritual. Onde quer que você esteja agora, pare por um instante. Estenda suas mãos ou coloque-as sobre o seu coração. Respire fundo. Este é um momento santo. É hora de tomar posse daquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus soberano, que governa sobre o tempo, sobre a história e sobre cada detalhe da nossa vida. Nada te surpreende, nada foge do Teu controle. Nós nos aproximamos do Teu trono de graça não por causa dos nossos méritos, não por aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas unicamente pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purifica, nos perdoa e nos dá livre acesso à Tua presença. Pai, eu te apresento agora a vida desta mulher que ora comigo. Tu conheces o nome dela, tu conheces a história dela, tu conheces o endereço dela, mas acima de tudo, Tu conheces as dores que ela carrega em silêncio, os medos que ninguém viu, os medos que ela não consegue verbalizar. Nada está escondido diante de Ti. Tu és um Deus que vê, que ouve e que se importa. A Tua palavra nos ensina que a virada na vida de Jó começou quando ele decidiu orar por seus amigos. Por isso, neste momento, em um ato consciente de fé e obediência, nós liberamos perdão. Nós perdoamos aqueles que nos feriram, que nos traíram, que nos abandonaram, que nos decepcionaram e que falaram palavras que nos machucaram profundamente. Nós escolhemos abrir mão da amargura porque sabemos que ela aprisiona o nosso coração. Espírito Santo, vem agora e limpa o nosso interior de todo ressentimento, de toda mágoa e de toda raiz de dor. Nós entregamos tudo isso em Tuas mãos. E agora, Pai, com o coração limpo, com a alma alinhada à Tua vontade, nós clamamos pela restituição que vem do Senhor. Em Jó capítulo 42 e em Joel capítulo 2, nós declaramos que todo o cativeiro chega ao fim agora. Pai, eu clamo pela restauração do casamento desta mulher. Onde o amor se esfriou, que a chama seja reacendida. Onde houve traição, que haja cura profunda e perdão verdadeiro.
Onde a comunicação foi quebrada, que o diálogo seja restaurado, que o lar dela volte a ser um ambiente de paz, de respeito e de amor. Restitui, Senhor, a família dela. Eu clamo também pela restauração das finanças desta mulher. Toda porta que o inimigo tentou fechar, nós declaramos aberta em dobro agora. Toda dívida, toda escassez, toda opressão financeira, nós repreendemos em nome de Jesus. Quebra, Senhor, todo ciclo de miséria e falta. Abre as janelas do céu e derrama provisão, oportunidades e sabedoria. Que ela prospere para ser canal de bênção na vida de outros. Restitui, Senhor, a vida financeira dela. Pai, eu clamo ainda pela restauração da saúde física e emocional. Toda palavra contrária, todo diagnóstico negativo, toda ansiedade, síndrome do pânico, medo e depressão, nós declaramos que não tem poder sobre a vida dela. Pelas feridas de Jesus, nós declaramos cura sobre o corpo, sobre a mente e sobre as emoções. Restaura as forças, renova o ânimo, devolve a alegria de viver. Levanta esta mulher do lugar de fraqueza e conduz ela a uma nova estação. Por fim, Pai, eu clamo pela restauração dos sonhos, sonhos que foram engavetados, adiados, roubados ou enterrados pelas circunstâncias da vida. Tu és o Deus que ressuscita sonhos mortos. Sopra vida nova sobre cada promessa que o Senhor fez para esta mulher. Dá a ela dupla honra em lugar da vergonha, que ela veja com seus próprios olhos o cumprimento da Tua palavra. Nós decretamos em nome de Jesus que o tempo da vergonha acabou e que uma nova estação começou. Nós tomamos posse da nossa herança, nós recebemos a restituição em dobro e te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém. Amém. Bendito seja Deus. Que momento poderoso, não é? Respira fundo agora. Solta o ar devagar. Antes de encerrar, eu não quero terminar de forma fria ou protocolar. Eu quero falar com você de coração para coração, como quem segura a mão da outra e diz: eu te entendo. Eu sei que enquanto você orava, algo dentro de você foi reacendido. A fé se levantou, mas eu também sei que lá no fundo, talvez ainda exista um medo escondido. Medo de criar expectativa e tudo não passar de mais uma frustração. Medo de pensar que essa promessa é para todo mundo, menos para você. Se esse pensamento passou pela sua mente, escreve agora nos comentários: essa promessa também é minha. Isso não é só um comentário, é um posicionamento espiritual. E deixa eu te dizer algo muito importante. A sua fé não precisa ser perfeita para que Deus opere. Deus não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele não está esperando a ausência de dúvidas. Ele está esperando apenas um passo de confiança, um passo na direção dele. Lembra de Pedro andando sobre as águas? Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, o impossível aconteceu. Ele só começou a afundar quando desviou o olhar e passou a focar na tempestade. E a tempestade, minha amiga, sempre faz barulho. Na sua vida, ela pode ter o nome de contas atrasadas, solidão, abandono, traição, medo do futuro. As ondas são altas, eu sei, mas elas não são maiores do que o poder de Deus. O segredo não é negar a tempestade. O segredo é escolher onde você vai fixar os seus olhos. Quando a dúvida vier, não negocie com ela. Louve. Coloque uma canção de adoração. Quando o medo bater a porta, não se cale. Declare em voz alta: Deus vai me restituir em dobro. Mesmo que o coração ainda esteja tremendo, declare. A fé vem pelo ouvir, e isso inclui ouvir a sua própria voz proclamando a palavra de Deus sobre a sua vida. E eu quero te orientar em algo muito prático agora. Cuide do ambiente espiritual ao seu redor. Afaste-se de quem sempre te puxa para baixo, de quem desacredita dos seus sonhos, de quem minimiza a sua fé. Aqui, neste canal, existe uma família, mulheres reais, com lutas reais, mas que decidiram não desistir. Se essa mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com outra mulher agora.
Você pode ser exatamente a resposta de oração que alguém estava esperando hoje. Não desista. A restauração pode não acontecer no tempo que você gostaria, mas ela já começou no mundo espiritual no momento em que você orou com fé. Agora é tempo de perseverar, confiar e seguir em frente. Não olhe para trás. O que ficou para trás eram ruínas. O que está diante de você é uma nova história sendo construída por Deus. E quando Ele constrói melhor do que antes. Eu creio nisso com todo o meu coração. Estou orando por você, caminhando com você. Você não está sozinha. Um beijo no seu coração. Fique na paz do Senhor.